Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus mais uma vez, nessa quarta-feira. Eu gosto muito da quarta-feira, onde a gente pode conhecer melhor os nossos irmãos, talvez que a gente nem consegue ver no sábado aqui. E é muito bom a gente poder dividir os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Eu estou muito feliz, a Deus, um dos motivos é o que tem acontecido lá no colégio, do CCA Bom Retiro, sou capelão lá. E o processo de matrícula já começou e Deus tem abençoado tanto. Aquilo que a gente esperava tem ultrapassado. A gente tem muito feliz, estamos muito felizes. E eu sei que você tem motivo de agradecimento no seu trabalho, na sua família, mas também de pedidos. E é você que está também nos assistindo pela internet. Não tinha outro melhor site para você ver, a não ser esse, e que a graça do Senhor te alcance. Assim como nós cantamos, que você tenha a presença de Deus também onde você está. E hoje nós estamos terminando a série As Pessoas Mais Influentes que Nunca Existiram. Esse é o 5º encontro. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu pensei em mês, geralmente quantas semanas nós temos? 4, né? Eu pensei, são 4 personagens. Pensei nos 4. Quando fui ver no calendário, tinha o 5º. E falei, e agora? Qual personagem eu coloco? E eu pensei, então, em concluir tudo que nós vimos. Você sabe muito bem que antes de eu apresentar o personagem, a gente vê pelo menos 5 dicas, né? Mas a gente não vai ter dica, porque a gente vai relembrar esses personagens e lições que a Bíblia apresenta com respeito a eles. O meu intuito aqui, vocês sabem muito bem, não é endemonizar nenhum deles, mas é refletir naquilo como a nossa sociedade tem caminhado e como esses personagens estão, de certa forma, ligados com tudo isso. Vocês conseguem se lembrar quais foram os 4? O primeiro. Ok, o Senhor Noel. Segundo, a Barbie. Terceiro, Ronald McDonald. E o 4, que foi o último, o Super-Homem. Isso mesmo. Tem um resumo deles aí. E gostaria de começar com o Papai Noel. Você sabe muito bem, relembrá-lo. Ele é uma figura universal. É o personagem mais conhecido pelas crianças no mundo. É o personagem mais conhecido. E ele se tornou muito popular por causa da companhia Coca-Cola, que aproveitou que ele recentemente tinha sido pintado de vermelho e branco. Isso tem tudo a ver com a cor da marca, e assim ele se tornou cada vez mais popular. Mas a gente viu que algo que ele nos lembra muito, principalmente no final do ano, é o consumismo. E a gente pode ver que o consumismo é a gente querer ter mais do que nós precisamos, com o dinheiro que nós não temos. E a mídia trabalha muito com isso, de a gente ter. Daí nunca se satisfazer com aquilo que a gente tem. Quando você assiste uma propaganda, o objetivo dela é dizer que seu cabelo está errado, que seu corpo está errado, que sua alimentação está errada, que tudo está errado. E que você sempre tem que buscar o novo. Ela sempre diz, ela te empurra dizendo, olha, se você não está na moda, não ter a roupa da moda, se você não ter tal marca, vestir isso, comer aquilo, você está ficando para trás. E se você quer se sociabilizar, se você quer ser aceito no grupo, você precisa ter. E a ênfase do consumismo é felicidade e realização no ter. O problema é que mesmo a pessoa mais rica, milionária do mundo, ela nunca vai se satisfazer no consumismo. Sabe por quê? O problema do consumismo não é ter dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, maior é o padrão de vida que você tem que alcançar. Você vai ter outras pessoas que você vai ter que se comparar. Então, o ter nunca vai resolver no consumismo. E quando a gente percebe e isso a mídia coloca muito em nós, da gente almejar ter algo que nós não temos, então nós trabalhamos, nos esforçamos, e o tempo que nos resta, vamos lá e compramos. Mas o cartão está vindo, a fatura, e eu tenho tantos compromissos que eu não consigo nem usufruir aquilo que eu comprei, e o tempo que eu tenho é sentar em frente da televisão e assistir mais propaganda para dizer o que eu tenho que comprar. E assim nós vemos uma sociedade onde as pessoas estão comprando mais presentes do que se doando como um presente. Os pais em busca de certa forma,
preencher o vazio que eles causam nos seus ninhos, né, o objetivo de alcançar o sucesso profissional, enfim, eles acabam comprando e dando tudo para a criança. E daí você vê que as crianças que têm tudo são as mais infelizes, porque não é isso que elas precisam. Elas precisam de amor, de carinho, da presença. E objeto nenhum pode satisfazer isso. Quantas vezes, não sei se isso já aconteceu contigo, mas que a criança pediu tanto um presente, mas ela só brincou 2 dias com ele. E talvez o pai e a mãe fez uma prestação enorme, meses pagando aquele presente que só serviu por alguns dias, porque não é isso que nós precisamos. E existe uma outra frase muito forte que diz que a diferença das crianças e dos adultos a única diferença são os brinquedos, que mudam. Quando a gente é criança, a gente procura brinquedos melhores, mais divertidos. Quando a gente se torna adulto, esses brinquedos apenas mudam de nome. E nós precisamos entender que a ênfase do consumismo, que é você ser feliz no ter, isso nunca vai se realizar. Sabe por quê? Lá em Eclesiastes, capítulo 2, verso 17, o rei Salomão, no finalzinho da vida dele, ele que começou a ser muito fiel a Deus, mas depois se tornou infiel, buscou a sabedoria, se esqueceu de Deus, mas depois viveu uma vida profana, mas ele se arrepende, e ele escreve Eclesiastes como se fosse um apelo. E ele diz, quando ele buscava encher esse vazio sem ser com Deus e sem o ter, ele diz o seguinte: por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? Nós vamos correr para todos os lados e nós nunca vamos alcançá-lo. E é isso que a ênfase no ter, no possuir, é o que faz. Ela é capaz de separar as pessoas daquelas que têm e daquelas que só almejam ter, mas na verdade esse processo nunca acaba. Vamos correr atrás do vento e nunca alcançar a satisfação. Vamos nadar e morrer na praia. Essa foi a primeira lição do consumismo. Ou seja, o propósito que Deus nos criou, nós podemos sonhar em ter e conquistar, isso é bom, mas que isso não ocupe o primeiro lugar, porque tudo isso é passageiro. Lembre-se que quando a gente morrer, nós não vamos levar isso. E o que eu realmente fiz na vida, valeu a pena? Qual a consequência do meu trabalho, das minhas escolhas? E então, o segundo personagem, que foi a Barbie, a ênfase na beleza. A beleza secular, mostrada também pela mídia, enfatiza a felicidade e realização no parecer. Ou seja, é mais importante que você pareça do que você seja. E a gente viu aqui também que a Barbie, o segredo dela, que ela se tornou uma grande revolução, é que até então os bebês eram crianças. Você apresentava para as meninas um instinto materno. E assim ela pegava aquilo que ela via as mães fazendo, ela cuidava também do seu bebê. Até que a Barbie se tornou algo completamente diferente. Ninguém é mãe da Barbie. Ela é uma referência àquilo que as meninas querem ser. E se você pegar o corpo da Barbie, né, e trazer nos parâmetros humanos, é impossível uma mulher ser da forma como a Barbie é. E as meninas, e prova disso de que ela é uma grande influência, um grande personagem, uma grande pessoa que nunca existiu, é que você vê adolescentes e jovens fazendo cirurgias para se parecer mais com esse ícone da beleza e nunca chegando aos pés. A beleza enfatiza o parecer, mas Deus diz que primeiro nós devemos ser belos por dentro. É isso que Deus enfatiza, e Ele trabalha isso lá no finalzinho de Provérbios, também um livro de sabedoria da Bíblia, e ela diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Deus quer muito mais que você seja belo e bela por dentro. É claro que a gente não vai agora descuidar, né, daquilo que é por fora, por favor, né? Mas que a nossa ênfase seja aquilo que está dentro. E a gente também viu que a nossa sociedade busca muito o ser sempre jovem.
E assim os adolescentes, as crianças estão perdendo a referência do adulto e do idoso, porque todos querem se parecer com os jovens, todos querem ter a cara do jovem, querem ter o comportamento do jovem, e assim eles perdem a referência. E por que ele vai buscar sair da adolescência, sair da juventude, se todos querem ser como ele? É a figura do mais velho que empurra o mais novo para sair, para amadurecer. E por isso que nós temos uma geração que está difícil de amadurecer, porque todos querem ser igual à geração que não é madura. Ou seja, nós precisamos entender que existe uma beleza interior que Deus nos chama a ter. E também, depois do terceiro personagem, Ronald McDonald, a ênfase aqui seria a pressa. E nós vemos numa sociedade cada vez mais rápida, onde, se você fizer um teste e perguntar para as pessoas, olha aqui na rua, quais são as pessoas mais importantes da sociedade? E mesmo que você não conheça ninguém, você vai olhar provavelmente aqueles que estão mais acelerados, correndo mais, olhando no relógio, ou fazendo multitarefas, né? Falando no celular, atravessando a rua, como as pessoas mais importantes. Ou seja, eles são muito ocupados e por isso eles são importantes. Mas nós vimos que a nossa agenda, ela define muito daquilo que nós achamos que é prioridade na nossa vida. E será que Deus está como a prioridade? Temos passado comunhão com Ele e a nossa família como tem estado? Será que estamos, como vimos antes, correndo atrás do vento, querendo cumprir uma agenda estabelecida, mas não enfatizando o mais importante, que é o nosso Deus, que é a nossa família, que é a nossa casa? Então, a pressa, você sabe muito bem que a pressa é inimiga da perfeição. E para quem vai viver toda a eternidade, por que a pressa? Sendo que se aquilo que a gente não realizar hoje, a gente vai ter toda a eternidade para realizar. Será que essa corrida louca, desenfreada que nós temos, é porque a gente acha que vamos viver só o aqui e o agora? Na verdade, talvez seja uma forma da gente esquecer que um dia a nossa vida vai ter um fim e que esse mundo não é nosso. Eu citei um dos exemplos nas redes sociais, a sua linha do tempo, por exemplo, do Facebook, ela não tem um fim. Primeiro porque ninguém sabe quando vai morrer. Mas essa ideia de sempre poder publicar, isso quer dizer que eu não tenho um fim. Mas, na verdade, nós devemos entregar a nossa vida no dono de tudo, né? Inclusive do tempo, que é o nosso Deus, e saber que a realização e a felicidade, ela pode começar agora. Mas não quer dizer que sempre eu vou colher, sempre eu vou ter alegria, sempre eu vou ser feliz no aqui e no agora. Nós temos que ter certeza de que nós sofremos aqui e no agora. E isso serve de tal forma para que a gente possa desejar algo melhor e maior que as nossas mãos não podem fazer, que é o que Deus tem prometido para nós, o novo céu e a nova terra. Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 7, verso 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém. Nós nem sabemos se nós vamos sair daqui, mas nós vivemos como se fôssemos donos do tempo. Na verdade, devemos entregar o nosso tempo nas mãos de Deus, que Ele seja a sua prioridade. E lembre-se, às vezes corremos muito atrás daquilo que parece ser urgente e acabamos esquecendo do mais importante. Quantas vezes você pensa em fazer muitas coisas importantes durante o dia, mas o urgente aparece? E daí você tem que apagar o fogo, você tem que ficar mais tempo no trabalho, você tem que fazer outras atividades, você tem que comer mais rápido, comer qualquer coisa, e assim a gente acaba prejudicando a nossa saúde, a saúde da nossa família, o nosso bem-estar, para realizar aquilo que é urgente, que sempre vai ter. Isso acaba ocupando as prioridades da nossa vida. E por último, então, o personagem que nós vimos na semana passada, que foi o Superman, enfatizei aqui a guerra, né? A realização e a felicidade em nossa própria força. E nós percebemos que os super-heróis, eles surgiram um pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E, na verdade, eles
mais do que entreter, eles tinham toda uma filosofia por detrás, principalmente de que, por exemplo, o Superman, que veste as roupas, as cores da bandeira americana, de dizer que os Estados Unidos era uma potência, de que eles iriam conseguir avançar e vencer sobre tudo e todos. Tanto é que os primeiros inimigos dos super-heróis eram pessoas reais, como Hitler, Mussolini e pessoas de guerra mesmo. Mas com o passar do tempo, eles foram enfraquecendo, até que veio o 11 de setembro, e os super-heróis voltaram com força total, e hoje nós temos diversos filmes saindo por ano, aí, ganhando milhões por causa dos super-heróis. Mas super-heróis surgiram bem na época quando a humanidade não quis saber tanto de religião, e ela precisou se consolar de alguma forma. Consolar tanto as crianças, a futura geração que um dia talvez participaria da guerra, precisava ser patriota, como dos soldados que estavam lá. Era uma forma de impulsioná-los. Mas nós sabemos que a nossa força, ela não realiza muito. Podemos lutar tanto, mas não conseguir, né? Zacarias 4, verso 6 diz assim: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Quantas coisas nós achamos e passamos tempo lutando, nos cansando, achando que é a nossa força que vai trazer a solução. E quando nós percebemos Deus agindo, quando nós não temos mais força, que daí damos oportunidade para Deus, sendo que Ele poderia ter trabalhado desde o começo, que a gente percebe que a gente pode perder tempo, porque Deus pode realizar muito através do Espírito Santo. E nós queremos exercer através da nossa força, do nosso poder, e não conseguir nada. Precisamos depender mais de Deus. Quem sabe esses personagens, eles existem porque é uma forma de nós nos consolarmos e dizer o que nós queremos para a nossa vida. Parece que nós queremos estar mais perto ainda do nosso mundinho. É esquecer o plano de Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós. E assim, olhando para o nosso mundo, tudo é meu, eu trabalho muito para conseguir aquilo que eu desejo, e eu acabo esquecendo que tudo isso vai perecer e que Deus tem algo muito melhor para mim no futuro, para minha família. Eu tenho olhado só para mim, só para o eu, só para o meu umbigo, achando que isso é felicidade, e cada vez estou mais vazio. Quem sabe não seja por isso, e as invenções e a forma como nós usamos a tecnologia tem tudo a ver com o que nós estamos pensando? Será que não é por isso que nós estamos olhando muito para baixo? Porque no nosso celular, aqui está o nosso mundo. São os meus e-mails, é a minha rede social. São os vídeos que eu gosto. E a gente fica cada vez olhando mais para o nosso eu. Ao invés do celular atingir o nosso campo de visão, nós estamos nos curvando a ele. Ele até parece ser um Deus. E assim nós estamos prejudicando a nossa coluna. Não estamos alimentando direito, porque enquanto eu almoço eu preciso olhar o que está passando. Talvez nem estamos trabalhando direito, porque é algo que ocupa o nosso bolso, que está em nossas mãos, que parece que nós temos o controle, na verdade parece que Ele que tem o controle de nossas vidas. Nós queremos buscar cada vez mais a pressa, todas essas 4 ênfases, né? A pressa, a guerra, a beleza e o consumismo. Nós estamos dizendo, olha, esse é o nosso mundo, eu quero ver para mim. E assim nos tornamos cada vez mais egoístas e mais infelizes. Mas eu queria dizer de um personagem, mais do que um personagem, é alguém que não vai ter o critério desses 4, porque os 4 foram selecionados como as pessoas mais influentes que nunca existiram. Mas esse personagem foi o mais influente, foi o único capaz de dividir a história entre antes dele e depois dele, e ele realmente existiu. Alguns têm questionado, mas será que Cristo realmente existiu? Eu não queria dizer todos os argumentos aqui, mas eu escolhi 4, antes de nós pensarmos mais no que Cristo é. E eu separei 4 aqui, para nós termos a certeza de que o Evangelho, como nós encontramos na Bíblia, os Evangelhos não foram feitos de tal forma a se tornar uma propaganda. O que é uma propaganda? É algo que é formulado, é criado
talvez baseados em fatos reais ou não, mas eu crio uma alegoria por detrás de tudo isso, para que as pessoas possam crer nisso e se sentirem mais felizes. Mas eu trouxe aqui 4 argumentos. Existem outros, mas eu separei esses 4. Já que foram 4 personagens, são 4 os evangelhos, né? Eu separei também 4 argumentos aqui. O primeiro, mulher como testemunha. Quando a gente vai lá no livro de Lucas, diz que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres. Talvez hoje isso não serve nada para nós, mas na época o testemunho de uma mulher não era válido. Se eu quisesse vender algo que não aconteceu, eu ia ter colocado homem, eu ia ter colocado um príncipe, nunca uma mulher. Então parece que quando Lucas escreve, é porque ele realmente está escrevendo aquilo que aconteceu. Não se importando se isso, para quem um dia for ler, vai ser mais correto ou menos correto. Ele está dizendo, olha, foi isso que aconteceu. O segundo argumento, o medo de Cristo. Quando a gente vai para a cena do Getsemane, Jesus, ele pede para que Deus passasse o cálice, porque estava muito pesado, parecia que ele não ia conseguir suportar. Ele ora a Deus 3 vezes por isso. Se Lucas ou qualquer um dos evangelhos quisesse passar um personagem, a gente nunca escreve um super-herói com medo. E Cristo ali, ele fica com medo. Mas depois ele levanta, enfrenta a cruz por amor a mim e a você. Por quê? Veja a tal ponto que Cristo desceu, mesmo não perdendo a natureza divina, mas se tornou homem também. Ele se identificou muito com cada um de nós, inclusive com os medos. Um outro motivo seria a loucura da ressurreição. A ressurreição na época era algo absurdo de se acreditar. Alguns acreditavam que, das escolas gregas, né, que quando morreu acabou. Outras pensavam de que a reencarnação, ou que ia para um outro plano, um outro nível. Mas a ideia de ressurreição, ou seja, a pessoa quando morre, para ela voltar à vida, ela volta em corpo, isso era... Ninguém ia acreditar nisso. Se eles quisessem vender uma imagem, alguém que não existiu, eles iam colocar que Jesus foi para outro mundo, mas eles colocam que Jesus ressuscitou realmente em corpo. E que aqueles que morreram crendo nele também vão ressuscitar em corpo. E o quarto argumento seria quanto tempo dura uma mentira. Porque sempre quando a gente inventa alguma coisa, nós queremos ganhar algo com isso. E se, vamos imaginar que os 12 apóstolos inventaram essa mentira. Há quanto tempo que dura uma mentira? Se eles percebessem que o cerco deles estava piorando, é facinho, eles iriam deixar isso. Mas você vê que a forma como os discípulos morrem, os seguidores de Jesus, é de forma cruel. Alguns são crucificados, outros são... Paulo, por exemplo, tem a cabeça cortada, outros são castigados, ficam em prisões, se separam da família. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Quanto tempo dura uma mentira? Se isso não fosse verdade, eles não teriam dado a vida por isso. De duas uma, ou eles eram muito loucos para morrer por isso, por uma mentira que eles haviam inventado, ou isso era tão sério que eles falaram, não, nós vamos viver para isso, custe o que custar. Então nós seguimos alguém que não foi criado pela mídia, não foi criado por uma grande igreja, é alguém que realmente existiu. E é o único que pode satisfazer aquilo que vai no nosso coração, na nossa alma. Quando você olha os 4 evangelhos, você poderia perguntar, mas por que 4? Os 3 primeiros, eles são, de certa forma, parecidos, a estrutura, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, ele está escrevendo para judeus, por isso que ele, no primeiro capítulo, ele fala sobre que Jesus é descendente de Abraão, descendente de Davi. Quando você vê a estrutura dos nomes ali, talvez você ache chato ler aqueles nomes, mas o que Mateus está dizendo é o seguinte, Jesus é descendente de Abraão, ele também é descendente de Davi,
o grande rei, mas dessa descendência de Davi, um dos reis perdeu o governo. E Jesus é o Messias prometido, aquele que vai restaurar o Israel. Ele é o leão de Judá, o prometido. E quando Jesus nasce, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus escolhe os reis do Oriente. Porque Mateus está enfatizando, olha, esse é o rei prometido. Então quem vem visitar Jesus são os reis do Oriente, os magos. Lucas, ele já escreve, talvez ele foi o único autor da Bíblia não judeu, e a ideia dele é que Jesus realmente pertence a todos. E ele escreve para os gentios. E ele está escrevendo, olha, esse Jesus, ele também se preocupa com o fraco, com o abatido. Ele se preocupa com as mulheres. É o evangelho que mais enfatiza as mulheres, que eram descartadas nessa época, pelo machismo da época. E quando Jesus nasce, quem vem visitar são os pastores de ovelhas, que era um grupo totalmente isolado, um grupo que era considerado cerimonialmente impuro, que não era valorizado. E Lucas diz, olha, o grupo não valorizado foi o que visitou Jesus. E Marcos, que é o evangelho mais breve, mais rápido, mais curto, a ênfase em ações daquilo que Jesus é engraçado como que Marcos, ele já diz no primeiro capítulo que Jesus já está sendo perseguido de morte. E Marcos, ele ficou muito perto de Pedro, e é o evangelho que mais enfatiza as burradas de Pedro. Quem sabe Pedro, no final da sua vida, contando para João Marcos os erros que ele cometeu, e Marcos enfatiza muito isso no seu livro. Essa é a ênfase de Marcos. E a de João é completamente diferente dos três. João já parte da perspectiva, primeiro, da divindade de Jesus, e depois ele apresenta a natureza humana de Jesus. João foi o último, provavelmente o último, vivo, testemunha ocular de Jesus, e depois dele não haveria mais ninguém que conheceu pessoalmente Jesus. E ele escreve um evangelho para deixar para as pessoas que iriam crer em Jesus sem ao menos ver, sem ter visto Cristo. E os milagres que ele vai escolher, os sinais que ele vai escolher, são sinais que Jesus não toca nas pessoas. Jesus só diz o que a pessoa deve fazer, Jesus só fala e a pessoa é curada, porque a ênfase dele é dizer, mesmo Jesus não estando pessoalmente, no sentido de fisicamente, Jesus é a palavra, o verbo, e ele vai estar com vocês. E João enfatiza muito a perseguição, porque os cristãos estavam começando a sofrer perseguição, e João, no final do evangelho, ele diz, olha, eu vou morrer. Jesus não disse que ele ia voltar antes e que eu não passaria pela morte. E ele prepara os discípulos ali do primeiro século, inclusive nós, que não vemos Jesus face a face, de que um dia nós vamos ver. E João é o que mais enfatiza o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o Consolador, que vem estar conosco, que é Cristo, que é como se Cristo estivesse do nosso lado. O Espírito Santo atua de forma poderosa e especial no livro do Evangelho de João. E quando a gente vê no livro de João essa passagem, eu gostaria que você abrisse em sua Bíblia, João capítulo 7, verso 45 até o 47. João 7, verso 45 em diante. O contexto aqui é que os líderes religiosos enviaram soldados para prender Jesus. Diz assim, vá lá e prenda ele, porque não dá. E os soldados voltaram, só que sem Jesus. E eles poderiam muito bem ter dito, olha, não deu, a multidão não deixou. Poderiam inventar qualquer coisa. Mas eles falaram a verdade. Veja o que eles disseram. João 7, 45 em diante, diz assim, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus,
E estes lhes perguntaram: por que não trouxeram? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. E daí, com raiva, os líderes então respondem: será que vocês também foram enganados? Mas o que me chama a atenção, eles como soldados poderiam dizer: olha, não, era muita gente, não tinha como prendê-lo. Mas ele diz: nunca ninguém falou como Jesus. Isso é verdade, porque Jesus é único, insubstituível. Ele é o Messias prometido, o único homem que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento de como seria o Messias. E mais do que ser o Messias prometido do Antigo Testamento, ele é o nosso Cristo, o nosso Salvador. E assim, a conclusão que nós podemos tirar é o seguinte: o que o mundo promete, o que os personagens do mundo prometem, o que o consumismo, o que a pressa, o que a beleza passageira, o que a guerra, a força prometem, eles não podem dar. A Barbie não pode dar o corpo para sua filha, que nunca vai alcançar o corpo dela. O Superman pode prometer esperança e salvação, mas ele é apenas um personagem. Gera milhões, mas é apenas um personagem. O Noel, ele pode trazer muita esperança, o motivo do Natal existir, mas não deixa de ser um personagem. Somente uma pessoa. E eu gostaria de usar uma frase de um pastor que foi professor meu, Amin Rodor, de forma poética. Ele diz assim: o que Cristo oferece, Ele é. Isso fica bem claro no livro de João, que é o livro, especialmente para quem não conheceu Jesus face a face, todos nós, mas que um dia vamos conhecê-lo. Por várias vezes Jesus diz: eu sou isso, eu sou aquilo. E Ele é tudo isso mesmo. E a ênfase do eu sou é um nome lá no livro de Êxodo, ou seja, de que Ele é Deus, Ele é autoexistente. E quando a Bíblia diz que Cristo, Ele diz: eu sou a água da vida, realmente Ele cumpre isso. Todos nós temos sede, e Ele é o único que sacia a nossa sede. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Nós andamos em trevas, mas em Cristo nós temos perfeita luz. Eu sou o caminho, ou seja, nele nós não vamos nos perder. Nós nem precisamos pegar atalho. Cristo, além de ser o caminho, Ele anda ao nosso lado. Então, o que Cristo oferece, Ele é. O maior de todos os personagens, mais do que um personagem, uma pessoa que viveu, que morreu e que promete voltar. Tenha certeza de que nada nesse mundo nós poderá saciar a nossa sede, o nosso vazio. Somente em Cristo somos mais que vencedores. Somente em Cristo nós somos saciados. Ele não só promete isso, Ele é a própria pessoa. Veja a identidade. Se você quer paz, Ele é a própria paz. Se você quer receber a verdade e ser liberto, a verdade é mais do que um conceito, é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. De todos os personagens que nós vimos, são apenas invenções humanas, querendo olhar para o nosso mundo, ficar aqui, permanecer aqui, mas faça de Cristo o seu melhor amigo, o seu pai querido, aquele que está sempre ao teu lado. Tenha certeza, tudo o que Cristo oferece, Ele é. E assim nós encerramos essa série, tendo a certeza que somente Cristo pode saciar o vazio que nós temos. Não corra atrás do que é passageiro. Olhe para cima. Olhe para o alto. E um dia você vai ver face a face o nosso Cristo.